Então, gente, eu queria começar só falando que a minha aula hoje, eu fiz ela um pouquinho diferente, que eu fiz uma aula que vai ser um pouquinho mais curta, eu acho que ela vai ser mais ou menos meia hora, assim, e no final, vai ser bem legal, eu coloquei ali uns casos clínicos para a gente conversar daí no final junto. Eu gosto muito de caso clínico, eu consigo aprender muito bem, então se vocês quiserem me ajudar no final vai ser bem legal. Então, eu vou falar hoje sobre hemorragia digestiva baixa, né? E para definir hemorragia digestiva baixa, classicamente é o sangramento que ocorre abaixo do ligamento de Treitz. Eu nunca, até para fazer essa apresentação, não sabia o que era o ligamento de Treitz, então decidi trazer para cá, caso alguém também tenha tipo, essa mesma curiosidade. Ali na região do diafragma, onde tem o ligamento cruciforme, ali mais ou menos, o hiato esofágico e tudo, existe uma estrutura fibromuscular que ela vai suspender a flexura do duodeno jejunal, né? Ali na porção final do duodeno e onde vai começar o jejum. Então, esse é o ligamento de trás. Então, bem classicamente, qualquer sangramento que vai ocorrer do ligamento de trás para baixo vai ser uma hemorragia digestiva baixa. Agora mais contemporâneo, eu achei uma outra definição que cria também uma outra categoria, hemorragia digestiva média, que seria do ligamento de Treitz até a válvula iliocecal. Eu não entendi muito bem o porquê dessa nova classificação. Pelo que eu entendi, acho que o raciocínio diagnóstico é um pouquinho mais complexo para sangramentos que atingem o intestino delgado, você precisa fazer mais exames, mas além disso, não entendi muito essa nova proposta aí. Mas classicamente, abaixo do ligamento de Treitz é uma hemorragia digestiva baixa. Os sinais semiológicos mais característicos são a enterorragia e a hematoquesiana. Tem gente que diz que esses dois são a mesma coisa, mas o que eu achei assim é que a enterorragia, ela vai ser um sangramento que ele vai se misturar junto com as fezes. Então, teoricamente, é um sangramento que tende a acontecer um pouquinho mais alto, né? Ele vai se formar junto com as fezes e vai sair junto. A hematoquesia, um bom exemplo dela seria tipo um sangramento de hemorroidas ou fissura anal, que é um sangramento que vai cair brilhante no vaso, no papel, né, e que não vai estar misturado junto com as fezes, né. Eu acho que essa aula vai ser bem legal, porque junto com a aula do Igor, no nosso próximo encontro de hemorragia digestiva alta, vai cobrir várias coisas, porque esses temas eles acabam se intersectando bastante, e a hemorragia digestiva baixa, ela tende a ser um quadro mais leve, com um sangramento menos intenso que a hemorragia digestiva alta, mas a gente também vai ver que existem exceções para isso. No próximo slide, eu decidi trazer uma imagem de enterorragia, porque eu acho que às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras e eu pessoalmente nunca tinha visto antes. Então eu trouxe só para a gente ver que realmente existe esse sangramento ali junto com as fezes, né? Existem algumas raias vermelhas ali junto, então só para a gente saber o que é. Eu trouxe um pouquinho algumas considerações sobre a epidemiologia, porque isso está bem interessante agora. Enquanto a gente tem um tratamento bem legal para a principal causa de hemorragia digestiva alta, que seriam os inibidores da bomba de prótons, junto com a terapia antibiótica para Helicobacter pylori, né? Então, a incidência de hemorragia digestiva alta, ela encolheu um pouquinho. E a de hemorragia digestiva baixa, ela acabou ampliando, porque quem tem mais hemorragia digestiva baixa acabam sendo idosos que tomam mais medicamentos que interferem com a coagulação. Então, tipo, um quadro até bem típico de hemorragia digestiva baixa é um idoso que vem, já tem uma cardiopatia estabelecida, né? Uma cardiopatia não, desculpa, uma doença, né, adquirida cardiovascular, que está em uso de aspirina, de clopidogrel, de xarelto e não sei o que, e daí começa a sangrar. Então, isso eu achei bem interessante porque até isso aparece depois no fluxo diagnóstico de tratamento. Então, não é um quadro raro, ele é bem comum, na verdade, acontece mais ou menos de 33 a 87 casos por 100 mil pessoas, isso em estudos mais globais, né? E muitas vezes é um sangramento que para por si só, mas ele tem um ressangramento bastante frequente e uma reinternação muito comum, né? Porque ele tem esse quadro que às vezes começa, para, flutua um pouco na gravidade. A mortalidade é importante também dizer que existem pessoas que vão, então, mesmo morrer por causa dessa hemorragia digestiva baixa por choque, mas muitas vezes
é uma pessoa mais idosa, aquele quadro que eu já descrevi, e por causa da hemorragia, ela fica mais tempo no hospital para diagnosticar isso, ela acaba adquirindo uma pneumonia lá, né? Ou ela tá no hospital ali, tem uma complicação tromboembólica. Então, tipo, muita dessa mortalidade acontece não por causa da hemorragia digestiva baixa, mas uma outra comorbidade que a pessoa tem. Então, isso é interessante. Como tudo no trauma, na cirurgia, o atendimento ele deve seguir o ATLS. Então, se chega uma pessoa chocada com o sangramento digestivo baixo, primeira coisa é via aérea e respiração. Depois, se esse sangramento realmente estiver causando um choque, vai ser toda a questão de circulação e primeiro precisa estabilizar esse doente. Então, acessos venosos calibrosos, né, cristalóide, ver se precisa de transfusão sanguínea. Então, é importante primeiro estabilizar para depois começar todo o raciocínio em cima da hemorragia digestiva baixa. Quando a pessoa está estabilizada, quando a pessoa está bem, está tranquila, classicamente existe a indicação de passar uma sonda nasogástrica ou cânula nasogástrica também. Alguns trabalhos questionam isso e já sugerem ir direto para uma endoscopia se, claro, isso agora eu estou falando de um sangramento um pouco mais agressivo, um sangramento que a pessoa realmente chocou e baixou baixou a hemoglobina, né? Então, é importante, então, no protocolo mais clássico, passar uma sonda nasogástrica e aspirar o conteúdo do estômago. Se vier sangue, se vier um conteúdo em borra de café, é bem sugestivo de hemorragia digestiva alta, e daí faz uma endoscopia digestiva alta para ver, então, se é por uma úlcera, se é por um sangramento de variz esofágica, enfim. Se não vier nada, né, se vier bile, que daí sugere mais hemorragia digestiva baixa e pode seguir o protocolo específico da hemorragia digestiva baixa. Mas caso venha sangue, conteúdo em borra de café, ou o protocolo baseado já direto na endoscopia, um sangramento volumoso que choca a pessoa, até que se prove ao contrário, é uma hemorragia digestiva alta. E mesmo que venha com enterorragia ou hematoquisia, por causa do grande volume de sangue, às vezes não dá tempo dele ser degradado e se apresentar como meleno. Então, isso é bem importante também. Assim, se vier um sangramento grande, sempre pensar em hemorragia digestiva alta. Depois que está excluído, é importante fazer uma anoscopia para pesquisar causas sangramentos anorretais mesmo, mas a anoscopia ela vem com perigo, que seria hemorroidas, fissuras anais, são condições muito frequentes. E às vezes eles podem esconder uma causa mais grave de hemorragia digestiva baixa, como por exemplo um câncer de cólon está sangrando. Então, é sempre muito importante na anoscopia ver se o quadro clínico do paciente é explicado por esse sangramento mais baixo ou se existe possibilidade de existir outra coisa. Né? Se é um paciente mais idoso, com perda ponderal, tudo, é importante fazer a colonoscopia, mesmo que a anoscopia dê um resultado alterado. Né? Mas beleza, depois da anoscopia, é bem importante dar uma olhada também no RNI. Né? Então, o RNI, tipo, classicamente é aquela medição usada para ver coagulação em pacientes que estão usando varfarina, mas nesse caso é importante dar uma olhada, porque especialmente se ele estiver acima de 2,5, é importante reverter a medicação, porque essa pode ser a causa do sangramento. E daí depende muito do que foi encontrado nos exames, né? Se for uma causa plaquetária, então pode ser feita uma transfusão de plaquetas. Se for uma causa de coagulação, pode ser feito um concentrado de fatores de coagulação, mas então é importante, se tiver acima de 2,5, corrigir o RNI. E também a colonoscopia, eu vou detalhar ela um pouquinho mais para frente, mas ela seria o exame mais importante, né? Ela vai realmente dar o diagnóstico na maior parte das vezes. Uma outra coisa importante também, que já estou passando para o próximo slide, é que quando acontece um sangramento, a pessoa vai acabar perdendo, então, a hemácias, hemoglobina, e depois você vai recrutar todo o conteúdo intracelular e extracelular de fluidos para o espaço vascular, né? Então, vai acontecendo uma anemia mesmo se a pessoa está sangrando,
né? E se essa anemia tiver abaixo de, se a hemoglobina tiver abaixo de 7 ou abaixo de 9, em caso de comorbidades cardiovasculares e tudo, é importante fazer uma transfusão para os tecidos não entrarem em hipóxia. Agora falando um pouquinho das etiologias, a mais frequente é por doença diverticular. Então, eu não vou entrar muito no detalhe do que causa a doença diverticular, porque a gente teve uma apresentação muito boa em CAD, né? Mas é uma causa, é a causa mais frequente. Os divertículos são mais comuns no cólon esquerdo, mas os do cólon direito sangram mais. Então, tem essa questão. Mais ou menos 26 a 33% dos casos podem ser explicados por doença diverticular. As hemorroidas e fissura anal, sangrante, também são causas muito comuns, elas englobam aí cerca de 10 a 20%, mas tem aquele cuidado de sempre buscar uma outra causa se não tiver compatível com o quadro clínico do paciente. Eu coloquei aqui pólipos coloretais porque uma grande causa de sangramento, mais nos Estados Unidos, é o sangramento pós-polipectomia, né? Então a pessoa foi fazer uma colonoscopia eletiva, encontrou um pólipo, fez a polipectomia e depois ela sangra, né? Mas dentro também dessas causas envolvidas com pólipos estão também o câncer de intestino sangrante, né? Ele não tem muito essa característica de sangrar bastante, mas ele tem um sangramento mais intermitente, assim, mas pode também acontecer. A angiodisplasia, ela é um quadro que é comum, mas a epidemiologia é um pouquinho debatida quanto que é. Tem gente que diz que é até 30%, tem gente que diz que é menos. Ela é um pouco diferente das outras causas, porque ela é um sangramento venoso. A principal teoria de o que é uma angiodisplasia é que teria uma hipertonia de mucosa do intestino, e isso causaria uma pequena hipóxia. Então, os vasos venosos, capilares, eles fariam, então, eles teria ali uma secreção de VEGF e outros fatores neoangiogênicos, né, para suprir essa hipóxia. Então, se formaria meio que uma ectasia ali no lugar, uns vasos dilatados e que estaria mais propenso a sangramento. Então, essa também é uma causa mais comum em pacientes idosos. E o divertículo de Meckel, ele é aquela mucosa gástrica ectópica, né? Principalmente mucosa gástrica, mas existem outras formas também, que vai lesar ali, o intestino daquela área e pode sangrar. Mas o divertículo de Meckel ele é mais em pacientes jovens e ele pode causar também obstrução e outras causas, né? Então ele precisa ser suspeitado quando tem um paciente jovem com hemorragia digestiva baixa e ele tem aquela regra do 5-5, né? Então mais ou menos 5% da população tem, e desses 5% são sintomáticos, né? Então, para pensar em pacientes jovens mesmo. Aqui eu trouxe essa imagem porque ela me ajudou a entender um pouquinho como acontece o sangramento nos divertículos. Então, o divertículo da diverticulose, ele não é um divertículo verdadeiro, né? Porque ele não vai com todas as camadas para fora, mas por que ele acaba sangrando bastante? Ele tem a mucosa, ela vai sair, ela vai então protruir, mas junto com ela, ela leva o vaso. E aqui, o vaso, no caso, são arteríolas, né? Então, um sangramento de divertículos, ele tende a ser mais arterial, né? E nessa imagem aqui da colonoscopia tá bem legal, dá para ver os vasinhos indo junto, né, para dentro dos divertículos. Então, se existe um trauma ou algo assim, essa mucosa pode romper e pode ter um sangramento ali. Então, essa seria mais ou menos a causa ali de como os divertículos sangram. Pensando agora um pouquinho mais em diagnóstico. Então, depois de estabilizado o paciente, se é um sangramento maciço, pensar mais em hemorragia digestiva alta, mas depois de tudo isso, a gente agora vai pensar em como que a gente vai diagnosticar. A colonoscopia, ela vai conseguir localizar sangramentos, ela é uma opção já diagnóstica e terapêutica, então ela é a mais indicada. Mas às vezes outras formas de diagnóstico podem ser usadas para aumentar, para melhorar, digamos, o diagnóstico quando às vezes a colonoscopia não é possível e tudo. Então, a angiotomografia, ela é uma opção um pouco mais nova, ela está vindo aí alternativa à angiografia, ela não precisa de um médico intervencionista especializado, então ela é um pouquinho mais disponível. A angiografia, ela é um exame muito bom porque ela localiza muito bem o sangramento, mas ela precisa ser realizada durante um sangramento ativo. E ela tem esse lado negativo de precisar de uma pessoa especializada que saiba fazer o exame e tudo. E a cintilografia, ela é um exame muito sensível, mas ela localiza mal o foco.
A cintilografia, até, professor, aqui eu queria fazer uma pergunta, porque assim, elas é feita com hemácias radiomarcadas e eu vou transfundir elas no paciente e depois eu vou ver por meio do raio-x onde esse sangramento está acontecendo. Mas ela localiza muito mal o foco porque ela tem um efeito, o sangue tem um efeito catártico no intestino. Então, quando existe um sangramento, o intestino ele vai ter mais motilidade e eu não vou conseguir ver direito onde que esse sangramento ocorreu, porque vai aparecer todo o sangue ali na área. O problema é que, especialmente no Schwartz, que é um livro que eu gosto, assim, para dar uma olhada nas coisas, a cintilografia, ela ocupa uma posição muito central. E eu até dei uma pesquisada em clínicas aqui no Brasil que fariam essa cintilografia, eu achei só duas, assim, uma no Rio de Janeiro e uma em Belo Horizonte. Então, a minha dúvida aqui, professor, porque eu realmente não consegui achar isso na literatura, é um exame que ainda é usado na rotina para hemorragia digestiva alta? Porque na literatura ela aparece bastante, mas na prática ela é usada ainda? Depois a gente fala isso, Ah, tá? beleza, Vai. então. Então, existe aí um pouquinho essa pergunta da Cintil, até porque no HC, se eu não me engano, não existe mais medicina nuclear, né? Eu não sei se era feito por lá, mas então existe esse pequeno porém. Então, agora falando um pouquinho mais do tratamento endoscópico, então, a colonoscopia tem essa propriedade tão diagnóstica e terapêutica, só que ela precisa de uma preparação colônica para adequada realização. E às vezes na emergência isso não é possível. Existem alguns protocolos de preparo rápido, com polietileno glicol, alguns outros álcoois assim, osmóticos que não sejam manitol, que vão ser altos volumes, de forma bem rápida, que vão ser colocados ali no intestino, para eu conseguir, enfim, tirar o conteúdo intestinal para uma boa visualização. E o arsenal terapêutico que a colonoscopia traz é muito interessante. Então, posso fazer uma injeção de vasoconstritor, eu posso fazer uma termoablação do vaso que está sangrando, posso fazer uma clipagem endoscópica, então várias coisas, tipo, são possíveis. Só que ela é dependente, claro, dessa visualização adequada. Ela nem sempre precisa ser feita na emergência. Às vezes você pode esperar o sangramento parar e daí fazer no momento mais de calma, mas às vezes precisa ser quando o sangramento é muito intenso, dá para tentar corrigir com a colonoscopia. Aqui eu trouxe imagens só para a gente ter uma ideia da perspectiva, assim, que então o endoscopista ele vai colocar o aparelho até a final do cólon direito, lá pela válvula ileocecal, e daí ele vai voltando. Ele vai conseguindo corrigir sangramentos que ele encontra. Então, aqui eles estão usando o clipe endoscópico. Então ele localiza ali o sangramento, ele faz essa clipagem para impedir o sangramento. E ali embaixo existe uma técnica em zíper, né? O sangramento ele é um pouquinho maior, então vários clipes são usados para ter esse mesmo efeito de estancar o sangramento. O tratamento cirúrgico ele pode ser usado quando o tratamento endoscópico e as outras medidas falham. Então, a pessoa chegou, foi estabilizada, mas tipo continua sangrando muito. Fizeram a reversão do RNI, fizeram colonoscopia, mas tipo não conseguem pela colonoscopia corrigir. Então, vai ir para um tratamento cirúrgico. Se o foco do sangramento é conhecido, pode ser feita uma colectomia subtotal. Se é desespero mesmo, assim, tá sangrando muito, a pessoa tá chocando, tá rebaixando, tipo, apesar de transfusão não tá dando certo, aí existe indicação para fazer uma colectomia total. O problema é que a colectomia total é um procedimento cirúrgico grande e tem uma mortalidade significativa, né? Então é só mesmo quando não não der de outra forma. Agora, gente, eu queria pedir a ajuda de vocês. Tem dois casos clínicos que eu trouxe aqui bem tranquilos para a gente ir conversando junto e a gente discutindo o que pode ser. Então, esse primeiro é uma mulher de 30 anos. Ela chega ao PS chocada, com um quadro de hematoquesia maciça, com 7 episódios nos últimos 2 dias. Pós-estabilização clínica e 4 transfusões, uma colonoscopia realizada e a seguinte lesão é encontrada. Então, gente, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a gente consegue ver alguns vasos um pouco ectasiados, um pouco tortuosos, e essa imagem aqui de baixo é o ponto onde o sangramento estava acontecendo. Então, desse caso, eu queria perguntar duas coisas para vocês. A primeira seria o que que faltou na conduta desse quadro? O que que tipo tinha que ser feito ali no começo que não foi?
Tipo, ela não toma nenhuma medicação, então não era RNI. E qual que seria o diagnóstico etiológico desse caso clínico? Por que que ela teve esse sangramento? Vou por aqui de volta. Alguém gostaria de Vamos arriscar lá, aí, pessoal. gente? Vamos lá. Vou voltar então para o caso clínico para a gente dar uma pensada o que faltou na condução desse caso aqui. Então ela chega ao PS, tipo, chocando já, com uma hematoquisia maciça. Eles internam, estabilizam e fazem a colonoscopia. O que faltou nessa cadeia de eventos aí? Fazer uma ideia? Isso mesmo. Então, tipo, é bem interessante, bem isso. Importante fazer uma endoscopia digestiva alta quando a pessoa chega com um quadro chocando e com hematoquisia. Mesmo que, tipo, a hematoquisia seja mais sugestiva de sangramento baixo. Isso aí. E agora, o que vocês acham quanto à etiologia? O que isso daqui tem cara, assim? Uma angiodisplasia? Isso, muito bem. Valeu, Leandro. Então, esse caso é um pouco atípico, porque a paciente ela é bastante jovem, assim, né? Então, ela tem só 30 anos e a angiodisplasia ela tende a ser mais comum em pacientes idosos, mas é possível também. Esse caso agora, ele é um pouquinho mais típico de uma hemorragia digestiva baixa mais clássica e eu queria pedir, eu vou fazer também uma pergunta no final. Então, esse homem de 53, vou estragar a graça. Homem de 53 vem ao PS por afasia e febre de 24 horas de duração. De evolução, aliás. Então, de comorbidades, ele tem uma hipertensão arterial sistêmica, uma doença renal crônica em diálise. Ao exame, ele vem com 118 de frequência cardíaca, uma pressão arterial de 130 por 75. Ele apresenta uma hemoglobina de 7,89. E nesse caso, já que ele tem hipertensão, ele tem uma DRC em diálise, isso já é bem complicado, porque deveria estar lá por 9, né? Mas então, a ressonância magnética, então ela revela um acidente vascular encefálico hemorrágico no lobo temporal esquerdo. E eles fazem hemoculturas e volta com a presença de Staphylococcus epidermidis. Isso vai ser tratado com antibiótico adequado. E esse caso é um caso que, assim, dá uma angústia de ler, porque ele não consegue sair do hospital. Porque, tipo, eu dei uma abreviada, porque, tipo, aí ele tá melhorando, aí vem uma intercorrência, daí ele tá melhorando, daí dá uma complicada. Mas 2 semanas depois que ele, tipo, tá nesse sobe e desce, ele evolui com um mileno, uma hemoglobina de 4,36 gramas por decilitro. Ele faz, acho que, uma panendoscopia que não localiza, e ele vai tendo recorrências e ele faz acho que 2 colonoscopias e ele não consegue encontrar o foco. Então, finalmente, eles decidem fazer uma arteriografia para ver se isso melhora um pouquinho a localização desse sangramento. E eles encontram a seguinte imagem. Então, eu trouxe as duas imagens porque eu acho que assim, a imagem da esquerda, ela mostra bem legal a mesentérica superior, e a da direita, ela mostra um pouquinho melhor esse sangramento, né? Então, onde existe meio que esse contraste que está fora dos vasos aqui, um pouquinho mais bem na metade da imagem, um pouquinho mais deslocado para a direita, dá para ver ali os vasos saindo da mesentérica e o contraste meio que fazendo um turbilhonamento ali. O paciente foi submetido à cirurgia e eles encontraram o seguinte achado, né? Eles encontraram esses achados no jejum, né? Alguém quer arriscar o que é isso que eles encontraram? Esse daqui é um caso mais raro, assim, é uma etiologia bem mais rara de hemorragia digestiva baixa, mas ela é possível também. Vamos lá, pessoal. Os minutos estão correndo. Tic-tac, tic-tac. Eu vou dar uma colinha. Então, tipo, dá pra gente ver que não são todas não são todas as camadas, né? Isso depois ficou mais visível no anatomopatológico, mas assim, existem a mucosa e os vasos
acabam saindo ali da posição normal delas e elas protruem para fora do jejum. Tá valendo uma coca, hein? Pra quem responder. Mas então, gente, esse daqui é um achado bem mais raro, né? Mais comum também em pessoas idosas, mas isso daqui são divertículos jejunais, né? Então, eles são bem mais comuns no cólon mesmo, no intestino grosso, mas é possível que eles aconteçam que eles acometam diferentes porções do intestino. Então, aqui ele acabou no jejum e foi aqui que ele causou, então, esse sangramento que acabou baixando bastante a hemoglobina e prolongou a hospitalização e também também deixou esse paciente várias vezes com risco de vida, né? Então, gente, essa era a minha apresentação, um pouquinho mais curta, mas espero que tenha sido legal, espero que tenha deixado vocês um pouquinho mais curiosos.